Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai continuar nossas aulas sobre derivadas, né? Agora a gente está na unidade 3, cumprindo lá o nosso conteúdo programático, né? Que nós vamos falar do teorema do valor médio, tá? Vamos iniciar aqui com algumas definições que vocês devem recordar. Uma função f definida em D e tomando valores em R tem máximo absoluto em C se f de x é menor ou igual que f de C para todo x no domínio de f. Nesse caso, a gente vai dizer que f de C é o valor máximo de f em D. E, analogamente, a gente define o valor mínimo, né? Uma função ela vai ter o mínimo absoluto em C, tá? Se f de x for maior ou igual que f de C para todo x no domínio de f. Ou seja, esses nomes são bem sugestivos, né? Quando eu falo máximo, significa o quê? Que todos os outros valores, ou todos os pontinhos x, têm margem menor ou igual que o f de C. E a mesma coisa vale para o mínimo. Se ele é o valor, se o C é o mínimo absoluto, significa que para todo x que pertence ao domínio, a imagem desses pontos vai ser sempre maior ou igual do que a imagem de C. E aí, nesse caso, a gente diz que f de C é o valor mínimo da nossa função em D, tá? Os valores de máximo e mínimo absoluto da nossa função são chamados de valores extremos da função, né? Então, esses são os extremantes ou os extremos da nossa função. Então, quando vocês verem lá o exercício, encontrem os extremantes da função. Já sabe que é o máximo e o mínimo absoluto. Vamos ver agora aqui alguns exemplos. Olhando o gráfico dessa primeira função aí, essa função é f de x igual a x menos 1 ao quadrado. Essa outra é a mesma função, f de x igual a x menos 1 ao quadrado. O que diferencia essas duas, né? Porque a gente está vendo que os gráficos aí são diferentes. É o domínio, né? Essa nossa função aqui, ela está definida no intervalo fechado, vocês estão vendo aqui, de menos 1 até 2, né? Aqui e aqui. E tomando valores em R. E aqui a nossa função está definida de R em R, tá? E aí, fazendo uma comparação, olhando para a definição que a gente acabou de ver, o que a gente tem, né? A gente observa aqui que nós temos um máximo absoluto em quem? Olha aqui, no x igual a menos 1, né? Então, quando x é igual a menos 1, nós temos o máximo absoluto aqui, que seria o 4, né? O valor máximo é 4 e o ponto máximo é o 1. Desculpa, 1 não, menos 1. Quem é o mínimo absoluto? Aí, nesse caso, olhando para cá, o mínimo absoluto é quem, gente? É o 1, né? E o valor mínimo é 0, que é o que nós temos aqui, tá? Já olhando aqui, é porque a função ela estava definida no intervalo fechado de menos 1 a 2. No outro gráfico, é a mesma função, mas ela está definida onde? Nos reais, né? E daí, então, se a gente tem nos reais, a gente observa que ela não tem máximo absoluto, né? Ela vai continuar aqui, ela não tem máximo absoluto, mas ela possui um mínimo absoluto em x igual a 1. A gente observa que não vai ter nenhum valor menor do que esse, que seria o 0, né? O valor mínimo é 0. O ponto de mínimo é 1, tá? Olhando para esse outro gráfico aqui, a gente já sabe que essa função, ela é definida como módulo de x, né? E aqui ela está definida em R e tomando valores em R, correto? E aí ela vai possuir um mínimo absoluto onde, gente? No x igual a 0, né? Então, esse é o ponto mínimo absoluto. E ela não tem máximo, né? E o valor de mínimo aqui é 0, né? Que é o que a gente está vendo, tá certo? Olhem esse gráfico com bastante atenção, gente. Olhem aí, dê uma pausa no vídeo agora, fiquem só olhando o gráfico e façam uma análise de vocês.
Esse gráfico ele tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo, absoluto ou não tem? Essa seria a questão, né? O que eu perguntaria para vocês. Então, esse gráfico ele possui máximo ou mínimo absoluto? O que vocês acham? A gente observa que o f de A é maior que todos os valores de f de x quando x estiver pertinho de A. Vou pegar um intervalinho aqui, ó, próximo de A. Todos os pontinhos que eu pegar aqui próximos de A, gente, a imagem deles, ó, sempre vai ser menor do que o f de A, né? Que o f de A está aqui. Vamos dizer que o f de A aqui, todos iam estar menores. Vocês concordam? Então, f de A é maior que todos os valores para se eu pegar um x pertinho de A. Então, a gente pode considerar que f de A é o valor máximo da nossa função. Aí você fica pensando, será que eu poderia considerar isso? Não, né, gente? Por quê? Porque ele tem que ser um máximo absoluto. Ele é maior do que todos os outros? Não, ele só é maior do que os que estão próximos. Aí a gente vai ter uma nova definição, que é o que nós chamamos de máximo local. Ele é o máximo local da nossa função. Tá certo? E f de b, a mesma coisa a gente pode pensar para o f de b. Ele é, aqui ó, nas proximidades de b, ele é menor que todos os valores de f de x, tomando o xzinho próximo de quem? De b. Né? Se eu pegar qualquer pontinho x próximo de b, a imagem deles é sempre maior do que essa imagem do b. Então, a gente pode dizer que o f de b é um ponto de mínimo local, é um valor de mínimo local, né? O f de b é um valor de mínimo local. E o b, ele é um ponto de mínimo local. Então, agora a gente vai ter uma outra definição. Olhando, então, para esse gráfico, a gente pode concluir essa resposta. A gente vai dizer que não, né? Ele não possui máximo ou mínimo absoluto, como a gente acabou de definir. A gente vai chamar de máximo ou mínimo local da nossa função, tá? E esses conceitos são fáceis da gente observar, da gente não esquecer, né, gente? Porque eles estão muito relacionados com a nossa linguagem mesmo. Então, a gente já conhece, uma função tem máximo local, ou também chamado de máximo relativo, né? Porque é só em relação àqueles pontos, em um ponto C de seu domínio, se existir um intervalo aberto, tal que C, pertencente a esse intervalo, um intervalo aberto pertinho lá daquele ponto, todos os pontos que eu tomar de x vão ser sempre, a imagem deles, né? O f de x vai ser sempre menor ou igual que f de c para todo x nesse intervalo. E daí, nesse caso, a gente vai dizer que f de c é valor máximo local de f. E uma função ela vai ter mínimo local ou mínimo relativo em um ponto C de seu domínio, se existir um intervalo aberto I, tal que C pertencente a I, f de x vai ser maior ou igual que f de c para todo x pertencente a I. E nesse caso, f de c é um valor mínimo local da nossa função. Tá? Então, a gente acabou de dar uma nova definição, agora para máximo e mínimo local. E a gente chama também esses pontos, né, de máximo local ou de mínimo local, são os extremos ou os extremantes, ou os extremos relativos ou os extremantes relativos da nossa função. Aqui eu coloquei o gráfico da função f de x igual a x ao cubo, tá? E aí, observando esse gráfico, a gente vê o quê? Que ela não possui máximo nem mínimo local e nem absoluto, né, gente? Porque a gente não satisfaz nenhuma das duas definições que nós vimos. Já se a gente tomar a função f de x igual a x ao quadrado, se eu tivesse colocado o gráfico aqui, ia sair um pouquinho mais bonita, né? Mas eu imaginei que vocês iam estar com saudade dos meus gráficos aqui, ó, a mão livre. E aí, então, a gente tem a função f de x igual a x ao quadrado, a gente vê que ela tem o mínimo local, aqui está tocando na origem, tá, gente? É o zero, f de x igual a x ao quadrado, né? Então, ela vai ter mínimo local e absoluto onde? No zero, né, gente? Porque tanto se eu pegar aqui para a função toda, para todo x que eu tomar do domínio, esse vai ser o menor valor, né? O zero. E aí, o pontinho que nos dá essa imagem é o zero. Então, ele é um ponto de mínimo local. E observo que ele é também absoluto,
né, que é para todos os pontos do domínio da nossa função. Isso considerando que é uma função real, tá? Definida em R e tomando valores em R. É importante a gente saber, gente, que o objetivo da nossa aula de hoje é como determinar quando uma função tem valores extremos e como encontrar esses valores. Aí uma coisa a gente já sabe. Nós estudamos o teorema, que dei uma pausa agora, tentem lembrar aí, eu não sei se eu acho que é R, eu sempre tenho que pensar como se escreve aí o Weierstrass, né? Então, vamos pensar aí no teorema de Weierstrass, que vocês já estudaram. Ele garante o quê, gente? Que uma função f, definida no intervalo fechado de a a b, tomando valores em R, contínua, ela possui extremos, ou seja, possui o máximo e o mínimo dentro desse intervalo fechado de A até B. Então, o teorema de Weierstrass nos garante isso. Então, como determinar quando uma função tem valores extremos, eu já sei. O teorema de Weierstrass nos diz, né? Se eu tiver essa função contínua, eu tenho os extremos. Agora, como encontrar esses extremos, isso eu não sei. Quem vai nos ajudar são as derivadas, né? E aí, essa observação bem importantezinha dos gráficos, ó, que eu queria que a gente analisasse juntos aqui, para depois a gente passar para um teorema que vai nos dar todo o suporte. Mas vamos olhar aqui, ó. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente observa aqui o quê? Que a função... Ai, desculpem, meu Deus, pulei várias aulas, vários slides aqui. Deixa eu fechar a página, né? O que nós temos aqui, ó? Que a nossa função, ela está aqui crescente. Vocês olhando para esse gráfico, vocês observam esse pontinho C aqui como sendo o quê, gente? Um máximo, não é? Local aí da nossa função e até absoluto, né? Mas aí você observa o quê? Que a função aqui, ela está de crescente antes do C, ó. A função derivada, né? O coeficiente angular aqui vai ser positivo. Então, f' de x aqui é maior do que zero. Depois eu olho para f' de x depois do c. Ele é menor do que zero. Ou seja, a função passa de crescente antes do x igual a c. Aqui é o x igual a c, ó. Ela vai passar de crescente para decrescente depois do x igual a c. Então, se ela era maior do que zero e menor do que zero, ela teve um x igual a zero, né? O f' de x igual a zero. E isso aconteceu com x igual a quanto? Isso aconteceu com x igual a c, tá certo? E aí, isso aqui nos vai dar já uma ideia. Então, se f tem derivada nula nos pontos de máximo e mínimos locais. Então, a gente já consegue enxergar isso aqui, né? Encontrando os pontos onde a derivada se anula, que no nosso caso aqui no gráfico a derivada vai se anular onde? No C, então nós vamos ter os candidatos a extremantes, né? Vocês observaram aqui no gráfico porque antes do ponto o valor era maior do que zero e depois era menor. Então, no ponto é igual a zero, correto? Então, importante que eu falei, se eu encontrar os pontos onde a derivada se anula, nós temos os candidatos a extremantes. E é exatamente isso que vai dizer o nosso próximo teorema. Olha o que ele nos diz. Seja f, definida em I, tomando valores em R, uma função contínua, tá? Se ela tem máximo ou mínimo local, então prestem atenção nas hipóteses. Eu tenho uma função contínua que tem máximo ou mínimo local, não importa se é máximo ou se é mínimo, tá, gente? Ela possui extremos, né? Tem extremantes nesse ponto x igual a c. E ela é derivável nesse ponto, então a derivada da nossa função nesse ponto é quanto? Zero, tá? É isso que está dizendo aí o nosso teorema. Vamos à demonstração, então vocês conseguiram entender que esse teorema diz exatamente o que a gente acabou de ver lá no gráfico, né? Então, se a nossa função ela tiver extremante num ponto x igual a c e a nossa função for derivável nesse ponto, a derivada da nossa função nesse ponto é zero. Então, o que vocês ganharam com isso? Se eu quero encontrar, nosso objetivo na aula de hoje, como eu falei, é encontrar os extremantes, né? A gente já sabe quanto a função possui, mas quem são eles?
Agora a gente já tem, eu vou pensar assim, eu tenho infinitos pontos. Como é que eu vou saber quem é o meu extremante? Né? Vamos dizer que o meu domínio, olho para ele, quem desses pontos aqui, eu sei que a minha função tem um extremante, mas quem vai ser ele? Se eu não tiver um gráfico para olhar e nem for uma função simples de eu construir esse gráfico, o que eu vou fazer? É isso que a gente está vendo aqui nesse teorema, né? Já uma das coisas, isso para a gente achar o quê, gente? Extremantes locais, né? Máximo ou mínimo local. Aí eu já sei que o quê? Que se ela tiver, a derivada nesse ponto é zero. Então, se a derivada naquele ponto é zero, esse ponto ele é um candidato a extremante. Não significa que ele vai ser um extremante, tá, gente? Então, a gente não pode confundir. Mas ele será um candidato, né? Vamos lá fazer a demonstração do teorema, bem importante que a gente acabou de ganhar, né? Então, a gente vai supor que ela pode ter máximo ou mínimo. Nós vamos fazer, suponha que ela tem um máximo, tá? Então, que f tem máximo local em x igual a c. Como a gente sabe que ela é derivável por hipótese, essa função ela é derivável no c, né? Se ela é derivável no c, a gente já sabe que o limite de x tendendo a c pela esquerda de f de x menos f de c sobre x menos c vai ser igual ao limite de x tendendo a c pela direita de f de x menos f de c sobre x menos c. Que é igual, gente, se a nossa função é derivável, significa o quê? Que os limites aqui laterais, à esquerda e à direita, são iguais, certo? E o limite da nossa função, então, é o mesmo limite que os limites laterais à direita e à esquerda, que são as derivadas, né? E o que é esse último quociente que eu coloquei aqui, ó, pra gente? Limite de f de x menos f de c sobre x menos c, quando x tende a c, é a nossa derivada da função no ponto c, tá? A gente quer mostrar que essa derivada é zero, certo? Então, como f de c a gente tomou como, ó, lembra que esse pontinho é o máximo local da nossa função, né? Então, como f de c é o máximo local, né? Vai ser um valor máximo, nós temos o quê? Que o c pertencente a esse intervalo aberto. E f de x vai ser menor ou igual que f de c, porque o f de c é o máximo local, então só estou usando a definição, o que implica que f de x menos f de c vai ser menor ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, certo? Vamos colocar umas considerações aqui, ó. Se o x for menor do que c, então x menos c é menor do que zero, certo? O que implica, bora olhar o nosso quociente lá, que é f de x menos f de c sobre x menos c, para a gente estudar o sinal dele, né? A gente já sabe que f de x menos f de c, aí nesse caso é menor ou igual a zero, e x menos c é menor do que zero. Então, esse sinal aqui vai ser positivo, ou seja, esse quociente é maior ou igual a zero para todo x pertencente a AB, esse intervalo aberto AB, certo? Agora, deixa eu colocar aqui, então, uma coisa importante, eu quero que vocês olhem comigo. O limite de x tendendo a c pela esquerda de f de x menos f de c sobre x menos c é maior ou igual a zero, certo? E a gente pode fazer a mesma coisa para o limite lateral à direita, né? Essa nossa derivada aí à direita, ou seja, estudar também o sinal, a gente vai considerar, nós consideramos aqui x menor que c. Deixa eu ver se eu deixei mais uma página. Eu deixei, eu vou para outra página para não ficar apertado. Isso nós fizemos se o x for menor que c. Agora vamos para cá, continuar a demonstração. Se o x for maior do que c. Então,
x menos c é maior do que zero, certo? O que vai implicar que f de x menos f de c sobre x menos c vai ser menor ou igual a zero, correto, gente? Por quê? Porque esse f de x menos f de c é menor do que zero, considerando que f de c é um valor máximo, tá? E isso para x pertencente ao intervalo aberto AB. Então, logo, a gente pode concluir, como nós fizemos na outra situação, que o limite, ou seja, a derivada aqui à direita, de f de x menos f de c sobre x menos c é menor ou igual a zero. Olha lá, vamos chamar essa equaçãozinha aqui de 2, vamos voltar na outra, ó. Vou chamar essa daqui de 1, olha como é legal. Vou chamar essa daqui de 1. E aí, olha que nós vamos ter. Se a gente comparar essas duas, né, comparando 1 e 2, lembrando que a nossa função ela é derivável no C, portanto, essas derivadas, esses dois limites, que são as derivadas à direita e à esquerda, são iguais, só que uma é maior ou igual a zero e a outra é menor ou igual a zero. Vocês lembram lá, um deu menor ou igual a zero, esse limite, e a outra equaçãozinha deu maior ou igual a zero. Então, se é menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, significa que ela é igual a zero. Só que f de x menos f de c sobre x menos c deu igual a zero. Só que isso é exatamente a derivada da função no ponto C, que é zero. Exatamente o que a gente queria mostrar, né? A gente tem que observar que a recíproca desse teorema, ela não é verdadeira, tá, gente? Olhando lá o nosso teorema, se ela possui extremantes, né, ou máximo ou mínimo local, e ela é derivável naquele ponto, né, então ela possui extremantes no ponto C, certo? Ela é derivável nesse ponto, então a derivada da função nesse ponto é zero, tá? Recíproca seria o quê? A derivada em um ponto é zero. Eu tenho uma função, vou colocar aqui como exemplo para vocês entenderem. Tem uma função f de x, deixa eu escrever exemplo aqui. Aí eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo. A derivada dessa função nesse ponto é 3x ao quadrado. Aí eu pego essa derivada dessa função no ponto zero, por exemplo. A derivada no zero é quanto? Zero, né? Mas essa função, como a gente já viu lá o exemplo, por isso que eu peguei ela, né? A gente colocou até o gráfico, ela não possui extremantes, não é verdade? Então, ela não tinha extremos nem absoluto, nem relativo, e, no entanto, a derivada no ponto zero é zero, mas o ponto não é um extremante, né? Ou seja, é a recíproca do nosso teorema. Vamos para essa definição importantíssima, né, que é de ponto crítico. Acredito que vocês devam lembrar desse ponto crítico, né, que é bem falado. Ó, um ponto C no domínio de uma função f é chamado de ponto crítico se ocorre em um dos seguintes casos. Se a nossa função ela não é derivável nesse ponto, eu chamo ele de ponto crítico. Outra situação, se a minha função é derivável nesse ponto e a derivada dele nesse ponto é zero, né? Então, a gente tem um ponto crítico, tá? Então, a gente já viu o quê? Se um ponto ele é máximo ou mínimo da nossa função, então ele é um ponto crítico. A gente acabou de ver por aquele teorema, né? Então, a gente deve procurar os pontos de máximo e mínimo locais, lembra que é local, né, da nossa função, onde a função não for derivável e onde a derivada dela é nula, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver, isso é para a gente determinar o quê? O máximo e mínimo local. E se for máximo e mínimo absoluto? Determinar o máximo e mínimo absoluto da nossa função. Se ela está definida aqui no intervalo fechado AB e tomando valores em R, né? Então, como é que a gente pode determinar aí o máximo e mínimo, que é o nosso grande objetivo? É determinar os pontos críticos da função nesse intervalo. Como é que eu vou achar os pontos críticos, né? Vou ver onde a minha função não é derivável nesse intervalo e onde a derivada
em que pontos ela é igual a zero. Depois, eu calculo a minha função nos extremos e daí eu vou comparar os valores assumidos por f nos pontos críticos, né? O maior desses valores será o máximo absoluto e o menor vai ser o mínimo absoluto. Então, é uma conta simples, né? Basta que a gente saiba derivar. Coloquei um exemplo aqui, aí acho que está faltando a função, peraí. Encontre os valores de máximo e mínimo da função definida no intervalo fechado de menos 4 a 2 e tomando valores em R. A nossa função é f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x menos 2. E aí, o que eu quero que vocês façam? Calculem os valores de máximo e mínimo. Então, vocês acabaram de ver, máximo e mínimo é um absoluto, tá, gente? Acabaram de ter as sugestões aí de como fazer isso, né? Façam as continhas aí e vocês vão encontrar aqui o máximo absoluto é o valor, né? O valor máximo é menos 18 e o valor mínimo, então vocês já sabem o que vão fazer é 6, tá? Eu não coloquei aí quem é o f de quem para vocês não saberem já quem é o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? A intenção é que vocês vão lá e façam as contas, ou seja, determinem os pontos críticos, vejam se a função ela não é diferenciável em algum ponto aí desse intervalo e calculem a função nos extremos, tá? Agora, o teorema do valor médio, gente, ele é considerado assim um dos resultados mais importantes que a gente tem nessa parte do cálculo diferencial, né? Porque a gente vai estar analisando o comportamento global da nossa função, tá? E a gente vai estudar esse teorema, mas antes a gente vai ver um outro teorema, que é esse que eu já vou apresentar para vocês agora, para depois a gente ir para o teorema do valor médio, que vocês vão ver como ele nos ajuda, né? Então, se a gente tem uma função aí definida no intervalo fechado de AB, tomando valores em R, tá? Ela é contínua e ela é derivável, e nós temos que f de A igual a f de B. Então, existe pelo menos um número C, tal que f de C é igual a zero. Então, vamos ver isso. Isso é bem interessante, eu vou fazer aqui, tentar construir o gráfico. Aqui. Não, deixa eu melhorar aqui, eu vou tentar fazer um gráfico maior para cá, para a gente ver exatamente o que nós temos. Senão a pontinha vai ficar muito fina, né? Então, vamos colocar aqui. Olha, eu vou tentar construir as nossas hipóteses, né? Mais ou menos a mesma altura, tá? Para o f de A e o f de B, né? Conforme diz o nosso resultado. F de A e aqui o f de B iguais. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Um pontinho aqui, né? Temos um outro ponto aqui. Esse daqui seria o maior, tá, gente? Aqui ficou um pouquinho tortinho, né? Vou dizer que é um C1 e um C2, tá? Só pra gente usar. Se a nossa função ela é contínua, como a gente está vendo aí no gráfico, ela é contínua nesse intervalo fechado de AB e ela é derivável nesse intervalo aberto. A gente vê também pelo gráfico que ela é derivável. Nós temos f de A igual a f de B, tá? Pelo menos foi a intenção que eu tive na hora de construir, né? Então, a gente garante que vai existir pelo menos um C pertencente a B, tal que f' de C, tá? Faltou uma linha aí, é igual a zero. Que é o que a gente observa aqui, ó, gente. Nesse pontinho, f' de C é zero e aqui também é zero. Então, o que a gente observa aí, ó, que f' de C é zero. Lembrem que quando eu estou calculando aqui, eu estou calculando o quê, gente? O coeficiente angular da reta tangente a essa curva da nossa função exatamente nesse pontinho, que é o pontinho C1, né?
Então, quando eu calculei o coeficiente angular, vai dar quanto? A inclinação da reta em relação ao eixo x é zero. A mesma coisa aqui, tá certo? Então, a gente garante que existe pelo menos pelo menos, isso é importante. Não significa que vai ter um ponto que vai dar zero, mas tem pelo menos um que quando deriva, a derivada é zero. Ou seja, ele é um ponto crítico, né? E aí, no nosso caso, a gente observando seriam o quê? Extremantes da nossa função, tá? Então, tá entendido isso, né? Vamos para a demonstração desse resultado, que é bem importante que vocês entendam que depois a gente vai usar esse resultado para mostrar o teorema do valor médio. É como se esse daqui fosse um caso mais particular, né? Porque a gente está exigindo que nos extremos a nossa função ela seja igual, ou seja, que f de A seja igual a f de B, tá? Aqui nos extremos do nosso intervalo onde a função está definida. Quando acontece isso, a gente garante que existe pelo menos um pontinho tal que o f de C é igual a zero. Vamos demonstrar esse teorema. Pelo teorema de Weierstrass, a gente tem que a f, como ela é contínua no intervalo fechado de AB, ela possui extremos, né? Ou seja, ela possui valor máximo, que é isso que disse lá o nosso teorema de Weierstrass, e mínimo no intervalo, certo? Então, f possui máximo e mínimo pelo teorema de Weierstrass. Vamos considerar que mzinho é o valor mínimo e mzão é o valor máximo dentro desse intervalo, tá certo? Então, mzinho é o mínimo. Esse m aqui, eu vou apagar ele e fazer mais bonitinho. Então, mzinho é o mínimo e o mzão é o máximo, tá? Se esses valores se eles estiverem nos extremos do nosso intervalo, então a gente está assumindo o quê? Que f de A, vou supor aqui que f de A é igual a m e que f de B é igual a mzão, tá? E daí, então, como f de A é igual a f de B, lá pela nossa hipótese, né? Então, como por hipótese? Como por hipótese. F de A é igual a f de B, a gente teria o quê? Que o máximo e o mínimo têm o mesmo valor. O que implica dizer isso, gente, se o máximo e o mínimo têm o mesmo valor, só se a função for constante, né? Então, isso implica que a função é constante, certo? Em todo o intervalo. E aí, se a função é constante, como a gente já sabe, a derivada da função constante vai ser quanto? Zero. E aí, a gente já demonstrou o que a gente precisava, tá? Ou seja, mostramos o nosso teorema, né? Vejam que eu não estou escrevendo muito, né, gente? Mas eu estou falando, então prestem atenção. Não entenderam? Volta lá o vídeo, pausa a professora. Entendi, eu estou falando mais do que escrevendo, tá? Então, caso o mínimo ou o máximo eles não estejam nos extremos, né? Que essa é uma outra situação que a gente trabalhou com eles sendo os extremos. Então, quer dizer o quê? Eu sei que o teorema de Weierstrass garante que eu tenho um extremo. Mante aí, tá? Então, nós vamos supor que seja um ponto C, tá? Então, o ponto máximo e o mínimo absoluto, tá? Da função não estão nos extremos do intervalo. Então, existe um Czinho pertencente ao intervalo aberto AB, tal que o f de C é o valor máximo ou valor mínimo, né? Então, ele é máximo ou mínimo da nossa função, tá? Olha que legal. Então, C, ele vai ser extremante local da função, certo? O que vai estar implicando para a gente, pelo teorema, que f' de C é igual a zero, né? Que era o que a gente queria. Então, a gente tem, como f é derivável em AB,
Então, a gente vai ter que f' de c é igual a zero. Que teorema que eu estou falando, gente? Aquele teorema anterior, né? Esse teorema é o que nós estamos mostrando. Quando a gente viu que f de c era máximo ou mínimo, a gente garante pelo teorema, como a nossa função é derivável nesse ponto, a gente garante que a derivada nesse ponto é zero, né? Como nós queríamos mostrar aí. Agora, nós vamos para o teorema do valor médio, que é a estrela da nossa aula de hoje, né? A gente está aqui por causa dele, ó. Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto, então existe pelo menos um número C pertencente a B, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Olha que legal. Vocês já conseguiram enxergar aí? Eu vou fazer um gráfico aqui. Ai, meu Deus, eu devia ter pegado um gráfico. Mas eu vou fazer aqui. Olha, tá melhorando. A minha reta foi quase retinha. Então, nós temos pontinho A. Agora aqui, ó, eu não vou me preocupar que as imagens de A e B sejam iguais. Isso não está na nossa hipótese. Vou pegar o A, né? Aqui nós temos o f de A. Aí vou pegar o B mais lá em cima para diferenciar e para a gente... Vocês vão ver, aqui seria o B, f de B, né? Olha que legal aqui. Já estou ansiosa para contar para vocês. Então, B, o f de B. Aí eu vou pegar o nosso gráfico, vou pegar uma curva que vai me ajudar depois eu mostrar o que eu quero para vocês. Não ficou muito legal, mas está aí, né? E aí, o que que nós temos? Olha aqui, uma função contínua no intervalo fechado AB, e ela é derivável também nesse intervalo aberto. A gente garante que existe pelo menos um C, tal que a derivada da minha função nesse ponto C, vocês estão vendo que o que está escrito aqui, ó, f de B menos f de A sobre B menos A, seria que esse nosso pontinho é o pontinho A, f de A, certo? Esse pontinho aqui, vou chamar ele de ponto A, vou chamar esse de ponto B, que ele é o B, F de B. Olha lá, gente, vou traçar uma reta aqui, ligando esses dois pontos. Vocês observam que o que a gente tem aqui? Esse coeficiente que eu tenho aqui, ó, gente, ele é o coeficiente angular, não é? Dessa reta aqui, ó, né? Que passa por A e B. Certo? Então, qual é a minha ideia aqui? Vamos deslocar essa reta que passa pelos pontos A e B paralelamente. Então, vamos pegar outras retas paralelas, ó. Suponho que essas pontilhadas aqui todas sejam retas que são paralelas à reta A e B. Eu estou deslocando ela, tá? Em algum momento, esse teorema do valor médio nos garante que ela vai se tornar tangente à curva em algum ponto C. Se vocês observarem, eu estou fazendo pontilhado, pegando paralelamente, deslocando paralelamente. Olhem essa curvinha, essa retinha descendo, gente. Quando ela vai descendo, em algum momento eu garanto, vou botar um pontinho C aqui, ó, que ela vai tocar. E eu vou dizer que esse pontinho é C. Então, eu garanto que existe pelo menos um C, poderia ser mais, depende do gráfico aí da nossa função. Tal que se essas duas retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação, correto? Então, a tangente vai ter, que é essa retinha aqui, né, que eu construí agora, ela vai ter a mesma inclinação da reta que passou pelos pontos A e B, correto? E qual é o coeficiente angular da reta que passou pelo A e B? Vai ser f de B menos f de A sobre B menos A, correto? Então, ó, eu tenho pelo menos um ponto que faz isso. Vocês não acharam isso maravilhoso, gente? Aí vamos... Minha garganta começou a doer. A gente tem a demonstração desse resultado. Esse teorema não é difícil de demonstrar, gente. É bem simples. Eu tinha até planejado, se essa nossa aula fosse síncrona, eu ia demonstrar para vocês. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo,
e como eu já estou ficando meio sem voz, eu vou deixar a demonstração para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só me chamar. Mas a demonstração não tem grandes problemas, assim, acredito que vocês vão conseguir aí fazer sem nenhum problema. Vamos fazer um exemplo aplicando esse teorema. Então, eu vou pegar aqui uma função f, definida no intervalo fechado de 0 a 2 e tomando valores em R. Tal que a nossa função é f de x igual a x ao cubo. Vou pegar um pontinho A de coordenadas 0, 0 e um pontinho B de coordenadas 2 e 8. Esses são 2 pontos do gráfico da nossa função, tá? Então, seja R a reta que passa por RB, A e B, então R, a reta que passa por A e B. É para a gente encontrar um número C pertencente a esse intervalo aberto de 0 a 2, tá? Então, vou encontrar um número C pertencente ao intervalo aberto de 0 a 2, tal que a derivada da minha função nesse ponto é igual ao coeficiente angular de R. Olha que interessante. Vocês já sabem fazer isso porque vocês acabaram de ver o teorema do valor médio, não é verdade? Então, pelo teorema do valor médio, a gente sabe que tem pelo menos um ponto que faz isso. Então, o que eu tenho que encontrar, gente? Quem é aquele ponto que quando eu derivo a minha função, ou seja, eu vou derivar a minha função, eu vou ter quanto? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, quem é o ponto que quando eu derivo a minha função, o valor dele dá quanto? Dá igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, correto? E vocês sabem calcular esse coeficiente angular, né? Dessa reta R, que seria o quê? Gente, f de B menos f de A. No nosso caso, tá aqui, seria quanto? F de 2 menos f de 0, correto? O f de 2 menos f de 0 sobre 8, sobre 2 menos 0, né? E aí, f de 2 é 8, certo? E aí, aqui dividido por 2, que vai ser igual a 4. Então, a gente está em busca desse pontinho, que a derivada dele, pelo teorema do valor médio, é igual a 4. Eu garanto que existe pelo menos um, então, aqui. Desculpem, gente, desculpa mesmo. Então, garanto que esse aqui vai ficar igual a quanto? X ao quadrado é igual a 4 sobre 3, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3, que vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, né? Então, nós encontramos um pontinho tal que, e a gente já sabe que é pelo menos 1, né? Tal que a derivada dele, né, naquele ponto, f' de C deu igual a 4, né? Que é o coeficiente angular da reta. E a gente só fez isso por quê? Porque nós usamos o teorema do valor médio, tá? E nós temos algumas consequências desse teorema que são bem interessantes e bastante utilizadas. Ó. Seja f de A e B, que é uma proposição, tá, gente? A função definida em AB, tomando valores em R, ela é contínua e ela é derivável. Tal que f' de x é igual a 0 para todo x pertencente a B. Então, a gente está dizendo, por hipótese, a gente tem que a derivada da função em qualquer ponto é 0. Então, a gente pode garantir que essa nossa função é constante, tá? E é fácil da gente observar isso, né, gente? Assim, acho que só de ler a gente já sabe que isso é verdade. Ó, a derivada da função em qualquer ponto é 0. Então, vamos fazer aqui rapidamente essa demonstração. Sejam x0 e x1 pertencente ao intervalo fechado AB com x0 menor do que x1. Então, a f é contínua, né, gente? Aí a f é contínua em AB. A gente pegou x0 e x1 em AB. Então, a f vai continuar sendo contínua, né? Nesse intervalo fechado, certo?
x0, x1. E vai ser derivável também, né? Porque a gente já sabe lá, por hipótese, que ela é derivável no intervalo aberto AB, tá? Então, ela vai continuar sendo contínua e vai continuar sendo derivável. Então, pelo teorema do valor médio, eu garanto que existe um C pertencente a esse intervalo aberto, tal que, quando eu derivo a função nesse pontinho, vai dar igual a f de x1 menos f de x0, menos, ou dividido por x1 menos x0, certo? Mas, por hipótese, a gente já tem o quê, gente? Que f' de C é igual a 0. Então, isso vai implicar que f de x1 menos f de x0 vai ser igual a 0. O que implica que f de x1 é igual a f de x0. Ou seja, a função tem o mesmo valor para qualquer ponto que eu tomar x0, x1, pertencente ao intervalo aberto AB. Logo, f é constante, né? Como a gente já esperava, tá? Temos uma outra consequência bem interessante. Sejam f e g duas funções contínuas e deriváveis, né? Se a derivada dessas funções, ela é sempre igual, f' de x é igual a g' de x para todo x pertencente a B, então existe um k pertencente reais, tal que f de x é igual a g de x mais k para todo x pertencente a B. O que está dizendo esse nosso resultado? Essa demonstração aí é bem simples também, eu quero que vocês façam, peguem lá o nosso livro, tem a demonstração, deem uma olhadinha, vejam se vocês entendam. É que a gente está dizendo o que aí, gente? Que se as duas funções têm a mesma derivada em qualquer ponto, eu estou dizendo exatamente isso, a nossa função tem a mesma derivada em qualquer ponto. Então, elas vão ser diferentes apenas por uma constante, né? Então, elas diferem no máximo, porque elas poderiam ser exatamente iguais, mas elas vão diferir no máximo por uma constante. E a gente sabe por quê, né, gente? Porque se a f, a diferença entre a f e a g for apenas essa constante, eu sei que quando eu derivar elas, o resultado vai ser igual, porque o derivada da constante é 0. Então, era isso que eu tinha para trabalhar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo